Durante séculos, a Groenlândia foi um dos territórios mais isolados do planeta. Habitada originalmente pelos povos Inuit, adaptados a um ambiente extremo, a ilha ficou fora dos grandes fluxos da história europeia, até o final da Idade Média. As tentativas de colonização nórdica, iniciadas no século X por Erik o Vermelho, criaram assentamentos frágeis que acabaram desaparecendo com os adventos que vieram, como o agravamento do clima, o isolamento comercial e a pequena idade do gelo. A partir do século XV, no entanto, a Groenlândia passou formalmente ao domínio da Dinamarca, mas permaneceu por muito tempo como uma colônia distante, pouco explorada e quase esquecida. Durante os séculos XVIII e XIX, os dinamarqueses estabeleceram um controle colonial rígido, com monopólio comercial e forte isolamento externo. A economia local girava em torno da caça, da pesca. Ainda assim, no final do século XIX, a Groenlândia começou a despertar um interesse que ia além da ciência e da exploração geográfica. A descoberta da criolita, um mineral raro e essencial para o refino do alumínio, transformou a mina de Ivitut em um ativo estratégico silencioso. Sem alarde, a Groenlândia passou a se conectar diretamente com a industrialização do século XX. Após a Primeira Guerra Mundial, esse interesse estratégico se intensificou. A posição da Groenlândia no Atlântico Norte, entre a América do Norte e a Europa, tornava a ilha uma peça-chave para rotas marítimas, aviação emergente e, sobretudo, observação meteorológica. Em 1933, uma disputa internacional com a Noruega foi encerrada pela Corte Permanente da Justiça Internacional, um organismo da época, que reconheceu oficialmente a soberania dinamarquesa sobre toda a ilha. Às vésperas da Segunda Guerra Mundial, a Groenlândia continuava isolada, pouco defendida, com população majoritariamente da etnia Inuit, mas agora estavam sentados sobre um ponto vital no mapa do mundo. Tudo mudou em abril de 1940, quando a Dinamarca foi ocupada pela Alemanha nazista. De um dia para o outro, a Groenlândia ficou completamente separada da metrópole. Sem ordens de Copenhague, cujo governo havia fugido para os Estados Unidos, e sem capacidade de defesa própria, as autoridades locais passaram a agir de forma autônoma. Nesse vazio de poder, os Yankees entraram em cena. Ainda antes de Pearl Harbor, Washington assumiu a proteção da Groenlândia, com o aval do governo dinamarquês no exílio. Não se tratava de uma anexação formal, mas na prática a ilha passou a integrar o sistema defensivo norte-americano. Estes instalaram bases aéreas, estações meteorológicas e patrulhas costeiras. A Groenlândia tornou-se um elo fundamental da chamada Ponte Aérea do Atlântico Norte, usada para transferir aviões, abastecer comboios e apoiar operações navais. Era o caminho de todos os comboios que iam para a Rússia, ou seja, uma artéria vital no coração da guerra. O clima do Ártico, que nascia sobre a Groenlândia e se espalhava pelo Atlântico, passou a ser monitorado em tempo real. A partir dali, a guerra deixava de ser apenas tanques e canhões, passava a ser também ciência, previsão e informação. Lógico que este fator despertou o interesse alemão. A Alemanha nunca considerou seriamente uma invasão militar da Groenlândia. A distância, o clima extremo e o domínio naval aliado tornavam qualquer ocupação direta inviável. Em vez disso, Berlim optou por uma estratégia indireta. A Kriegsmarine e a Luftwaffe compreenderam que controlar dados meteorológicos do Ártico poderia significar vantagem decisiva sobre as operações militares. Assim começou a Guerra Invisível da Groenlândia. Entre 1941 e 1944, os alemães instalaram secretamente pequenas estações meteorológicas ao longo da costa leste da ilha. Eram equipes reduzidas, formadas por meteorologistas, operadores de rádio e técnicos. Eram desembarcados por submarinos ou aviões em regiões quase inacessíveis. Não eram tropas de combate, mas seus dados eram enviados diretamente para a Alemanha e usados no planejamento de operações em todo o Atlântico Norte. Bases como Schatzgräber, Hausaug e Bas Geiger funcionaram como postos avançados de uma guerra travada sem tiros.
O caso mais emblemático foi o da estação Schatzgräber. Isolados por meses no gelo, seus ocupantes enfrentaram falta de suprimentos e condições extremas. E os alemães, ao consumirem carne de urso polar mal preparada, contraíram tricnose e, incapazes de operar, pediram evacuação de emergência. A estação foi abandonada sem que um único combate tivesse ocorrido. Na Groenlândia, o maior inimigo alemão não foi um soldado aliado, mas o próprio Ártico. Enquanto isso, os americanos intensificaram a caça às transmissões alemãs. Patrulhas da guarda costeira, aeronaves e estações de escuta localizaram, capturaram ou neutralizaram praticamente todas as tentativas alemãs. A Groenlândia permaneceu firmemente sob controle aliado até o fim da guerra, funcionando como retaguarda segura e plataforma estratégica. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Groenlândia voltou formalmente ao controle pleno da Dinamarca. No entanto, a guerra havia mudado tudo. A presença americana não desapareceu, pelo contrário, foi ampliada durante a Guerra Fria com a instalação da base de Thule e a integração definitiva da ilha ao sistema de defesa do Atlântico Norte. Groenlândia deixou então de ser um território esquecido para se tornar peça central da geopolítica global. Greenland is a vast, almost entirely uninhabited and undeveloped territory that's sitting undefended in a key strategic location between the United States, Russia, and China. That's exactly where it is, right smack in the middle. Wasn't important nearly when we gave it back. You know, when we gave it back, it wasn't the same as it is now. It's not important for any other reason, you know, everyone talks about the minerals. There's so many places. There's no rare earth, no such thing as rare earth. There's rare processing, but there's so much rare earth. And to get to this rare earth, you got to go through hundreds of feet of ice. That's not the reason we need it. We need it for strategic national security and international security. This enormous unsecured island is actually part of North America, on the northern frontier of the Western Hemisphere. That's our territory. Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História. E olha que belo modelo, com detalhe da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o Dia da Vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link da loja virtual do Viagem na História. Você adquire essa belíssima camisa comemorativa do final da Segunda Guerra Mundial. E tem mais, adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa, ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte!